A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 6, que tem por título O Apóstolo. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2021, cujo tema geral é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, porque toda semana estamos postando vídeos aqui de lições comentadas e também o áudio do livro de apoio, como estamos fazendo agora, que é uma ferramenta de suma importância para o professor e o aluno da escola bíblica dominical. Então vamos entrar para esta lição maravilhosa. A partir deste capítulo, estudaremos acerca dos dons ministeriais, que identificam uma diversidade enorme de funções, ofícios e atividades de homens chamados por Deus e designados para a igreja local, para exercerem a operacionalidade de serviços ou ministérios. Os dons ministeriais são indispensáveis ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Neste estudo, o texto básico para a referência é o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. Os dons espirituais são voltados para a igreja em seu ambiente interno, congregacional, com manifestações sobrenaturais no falar línguas estranhas, profecia, interpretação, dons de curar e outros carismas. Os dons ministeriais ampliam a ação do Espírito Santo, com sua função poderosa e sobrenatural, tanto no âmbito interno como externo, da missão da igreja na terra. Os dons ministeriais confundem-se com aqueles a quem Deus lhes concede. Se alguém é chamado para ser evangelista, ele mesmo é um dom, assim como sua função de evangelizar. É Deus que concede os que podem ser chamados de homens dons, a igreja. Por isso o apóstolo Paulo diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. A expressão ele mesmo deu indica que o dom precede o ofício. Diz Donald G. Se ele concedeu, está fora de dúvida, não pode haver ministério divinamente ordenado sem o seu dom. O primeiro dom ministerial que estudaremos é o de apóstolo. Há uma controvérsia que atravessa séculos acerca da atualidade do ministério de apóstolo. Há uma corrente de estudiosos da Bíblia que podemos chamar de cessacionista, a exemplo do que ocorre com a atualidade dos dons espirituais, que também entende que o ministério apostólico cessou com os primeiros discípulos de Cristo. Outros entendem que ainda existem apóstolos, hoje, ainda que numa conotação um tanto diferente dos primeiros 12 apóstolos de Cristo. A Igreja Católica tem como patrimônio de fé a chamada sucessão apostólica, concedendo aos papas o título de sucessores de Pedro, considerando o primeiro Papa. Além dos 12 apóstolos de Cristo, que entregaram o chamado colégio apostólico, vemos no Novo Testamento que outros apóstolos foram levantados por Deus, sem que nenhum se considerasse sucessor de outro. Paulo e Barnabé não pertenciam ao grupo dos 12, mas eram apóstolos, credenciados por Deus para realizar a missão que lhes foi confiada. Tiago, irmão do Senhor, também recebeu a qualificação de apóstolo. Um apóstolo de Cristo como Pedro, Tiago e João reunia em si diversas funções ministeriais, além da missão de evangelizar ou de proclamar as boas novas de salvação. Ele tinha que ser, além de evangelista, profeta e mestre. Podemos dizer que um apóstolo, nos primórdios da igreja, era um homem polivalente. Nos dias atuais, após a expansão da igreja, percebemos que o Espírito Santo quis distribuir não só os dons espirituais
repartindo particularmente a cada um como quer, mas também concedendo diversas operações e ministérios à igreja, através de homens chamados por Deus com variadas missões concedidas a cada um. Um dos maiores equívocos cometidos por muitos líderes de igrejas nos dias presentes é o de entender que o título de apóstolo lhes confere posição hierárquica superior ao de pastor, evangelista, bispo ou presbítero. Já são conhecidos exemplos diversos de obreiros que eram detentores do título de pastor, devidamente ordenados por seus ministérios ou conversões, os quais arrogaram para si o título de apóstolo, com o objetivo de se colocarem em posição ministerial superior. Procedimento totalmente fora do propósito ou de fundamento escriturístico. Esquecem-se tais apóstolos que a maior função no ministério de Cristo é o de servo fiel. Tópico 1. O colégio apostólico. Número 1. O termo apóstolo. Na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra apóstolo tem o significado de um enviado, um mensageiro ou um delegado. Apóstolos, um delegado, especialmente um embaixador do Evangelho, oficialmente uma pessoa comissionada por Cristo, um apóstolo, com poderes miraculosos, apóstolo, mensageiro, aquele que é enviado. Essa é a conceituação de apóstolo, em seu sentido original. Apóstolo não é qualquer pessoa que vai ou que é mandada por alguém, numa visão humana. O apóstolo é enviado por Cristo, do mesmo modo pelo qual foi ele enviado pelo Pai, e pelo menos com algo quanto de tudo implica autoridade e poder, graça e amor. Número 2. O colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, que foram convidados por ele para dar início ao seu ministério terreno. Primeiramente, ele o fez discípulos ou seguidores. Jesus foi o apóstolo líder do grupo dos 12. Ele foi enviado pelo Pai. Foram 3 anos aproximadamente em que eles aprenderam as verdades de Deus com o maior mestre da história. Após o seu discipulado aos pés de Cristo e o recebimento do batismo no Espírito Santo, aqueles 12 foram enviados para proclamar o Evangelho ou as boas novas de salvação. Eles constituíram a base ministerial para o crescimento, o desenvolvimento e a expansão do reino de Deus e da Igreja de Cristo por todo o mundo. Número 3. Características dos apóstolos de Cristo. A característica fundamental do apóstolo é ser alguém que tem uma missão a cumprir, enviado por quem tem autoridade espiritual para fazê-lo. Em seu discipulado, os 12 apóstolos foram preparados para o cumprimento da missão mais importante que um mortal poderia receber: serem embaixadores do reino de Deus. Não poderiam ser pessoas desprovidas de qualificação especiais. Eram homens comuns, humanamente detentores de virtudes e defeitos, mas tiveram um treinamento aos pés do mestre dos mestres e demonstraram possuir algumas qualidades especiais. Número 1. Foram chamados por Jesus. Em seu ministério, Jesus teve muitos discípulos, mas, para cumprir a grande missão, Jesus selecionou apenas 12 e lhes deu credenciais e poder para se tornarem apóstolos, e chamando a si os seus 12 discípulos, Lucas anotou a eleição dos 12 dentre muitos outros. Após passar uma noite inteira em oração a Deus, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolos. Número 2. Receberam autoridade espiritual. Jesus deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Inicialmente, essa autoridade foi concedida aos 12, e na grande comissão, além de mandar que seus discípulos pregassem o evangelho por todo o mundo, a toda criatura, disse que os sinais e maravilhas,
haveriam de seguir a todos os que creem nele, não apenas aos 12, mas aos que crerem, ou seja, a todos os seus discípulos. É importante destacar que os 12 receberam dons sobrenaturais antes que o Espírito Santo os colocasse à disposição da igreja. Número 3. Tinham delegação de Cristo. Os 12 apóstolos não foram apenas enviados, mas tiveram um mandamento especial. Jesus disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. A autoridade delegada aos apóstolos foi tão grande que eles tinham poder para perdoar pecados ou retê-los. Jesus os enviou do mesmo modo como ele foi enviado pelo Pai. Podemos imaginar o que os 12 sentiram ao ouvir aquelas palavras, serem enviados por Cristo e como Cristo o fora por seu Pai. Os que entenderam bem a missão devem ter sentido o grande peso de sua responsabilidade. Os que haviam sido pescadores antes podiam guardar as redes e suspender a pescaria, mas uma vez feitos pescadores de homens, não poderiam suspender a missão. Os que outrora tinham outra atividade não tinham como voltar atrás. O mundo nunca mais foi o mesmo depois de Cristo e depois que seus apóstolos começaram a cumprir a grande comissão. Tópico 2. O apóstolo Paulo. Número 1. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertenceu ao colégio apostólico. Ele próprio humildemente tem sido perseguido dos cristãos, reconheceu que não merecia ser chamado de apóstolo. Sua conversão dramática no caminho de Damasco revela quão é imensurável e incompreensível a lógica humana, a misericórdia e o amor de Deus. Número 2. Maior dos teólogos. Mesmo considerando-se o menor dos apóstolos, Paulo revelou-se um grande servo de Deus. Algumas qualidades e atividades podem ser destacadas na vida do apóstolo, podendo ser chamado de o maior de todos os teólogos do cristianismo. Número 1. Chamado por Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Os 12 foram chamados por Jesus de maneira bem natural e espontânea. Ao passar pelas margens do mar da Galileia, Jesus simplesmente olhou para os irmãos Pedro e André e os chamou para serem pescadores de homens. Aos irmãos Tiago e João os chamou da mesma forma, e eles o seguiam também de maneira espontânea. O chamado de Paulo foi bem diferente. A caminho de Damasco, com ordens dos sacerdotes para prender os cristãos, foi interrompido por Jesus de maneira sobrenatural e impactante, derrubando-o ao chão. Paulo teve o chamado de Deus de forma tão dramática que caiu, ouvindo a potente voz do Senhor, que o abatera em seu orgulho e presunção, quando julgava estar fazendo a vontade de Deus no zelo do judaísmo. Deus tem seus caminhos e suas maneiras de agir, às vezes muito estranhas. Diante de um chamado tão singular e diferente dos demais apóstolos, Paulo tinha razão em dizer que era chamado pela vontade de Deus e não dos homens. Até seu nome foi mudado de Saul, que foi pedido, para Paulo, Paulus, baixo, pequeno, humilde, após ser convocado pelo Espírito Santo para ser enviado para a missão. Número 2. Paulo teve experiências com Deus. Um verdadeiro apóstolo é homem que deve ter comunhão e experiência com Deus. Paulo, não obstante não ter convivido com Jesus como os demais apóstolos, teve experiências espirituais que os outros não tiveram. E essas experiências fortaleceram sua vida espiritual e solidificaram seu relacionamento com Cristo. Ele diz que teve visões e revelações do Senhor.
com bastante modestia, falando na terceira pessoa, diz que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis. Sim, que ao homem não é lícito falar. Que palavras foram essas? Só Deus e Paulo sabem. Paulo era um homem de grande cultura, desmistificando a crença ou doutrina de que Deus só usa pessoas de pouca instrução. O exemplo de Paulo é bem marcante. Era homem de alto conhecimento bíblico e teológico, discípulo de Gamaliel, um dos mestres do judaísmo. Paulo era um intelectual poliglota, falava hebraico, por ser judeu e fariseu, por ser cidadão romano, falava latim. Suas epístolas foram escritas em grego, o que dá a entender que, sendo um homem culto de sua época, falava a língua helênica. E como judeu zeloso, certamente falava o aramaico, que era língua usual nos meios intelectuais de sua época. Em sua soberania e segundo os seus propósitos divinos, Jesus resolveu contrariar a lógica humana e chamar um perseguidor do Evangelho para ser salvo e fazer dele um apóstolo dos demais destacados entre os que quis escolher. Enquanto alguns de seus primeiros discípulos do grupo dos 12 eram humildes pescadores de menor grau de instrução, Paulo era um homem intelectual que haveria de levar o evangelho aos gentios, ou gentes de todas as nações, fora de Israel, inclusive aos reis ou governantes dos povos estrangeiros. Além dessa característica marcante em seu ministério, Paulo foi o grande teólogo e intérprete dos evangelhos de Cristo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos por ele. E ainda resta dúvida se a Epístola aos Hebreus também foi de sua autoria. Não foi por acaso que Paulo foi o primeiro apóstolo a levar o Evangelho de Cristo à Europa. Ele foi o grande evangelizador do Império Romano. Em suas viagens missionárias, levou o Evangelho de Cristo às cidades de Israel. Passou pela Turquia, pela Ásia Menor, pregou na Macedônia, na Acaia, na Grécia, centro cultural da Europa, à época, e em sua última viagem missionária, reviu discípulos nas igrejas que fundara, e terminou em Roma, para onde foi levado preso e pregou na capital do Império Mundial da época. Concluiu sua extraordinária missão, declarando solenemente: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Tópico 3. A apostosidade atual. Este tópico pode partir de perguntas que são feitas por muitos. Ainda há apóstolos nos dias atuais? O ministério apostólico nos moldes dos 12 continua hoje? Existe uma sucessão apostólica? Há interpretações diversas? Preferimos analisar o tema com humildade e respeito ao que nos revela a palavra de Deus. E para efeito de compreensão do assunto, categorizamos o ministério apostólico em dois aspectos. Número 1, no sentido especial. Aplicamos este termo ao que já vimos no item 1, ao colégio apostólico, ou aos 12 discípulos que foram selecionados por Jesus e enviados como apóstolos para dar início à grande comissão. Apóstolos, como eles não existem mais, eles eram apóstolos no sentido estrito da palavra e nas circunstâncias em que foram chamados e enviados por Jesus. Número 1. Estiveram com Cristo durante todo o seu ministério terreno. Enquanto Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, os 12 aprenderam aos pés de Jesus, o mestre dos mestres, no mais perfeito curso de evangelização e discipulado que alguém poderia realizar. Próximo à sua morte, Jesus lhe disse: E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. O fato de ter visto a Cristo não é condição exclusiva, pois Paulo também o viu. Mas o terem aceito o seu chamado diretamente de sua parte, de terem caminhado durante cerca de 3 anos ao seu lado,
ouvindo sua palavra e vendo seus milagres, de terem comido e dormido ao seu lado, muitas vezes sem ter onde reclinar a cabeça, só os 12 compartilharam momentos tão expressivos da humanidade, bem como da divindade de Cristo. Número 2. Eles estiveram com Jesus após sua ressurreição. Outros discípulos também estiveram com Jesus, como os do caminho de Emaús. Mas os que compartilharam da companhia do Senhor de modo privado e especial foram os 11, visto que Judas traiu o mestre e foi para o seu destino trágico. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Número 3. Receberam uma grande comissão. O mandato para evangelizar o mundo é destinado a todos os crentes em Jesus, a toda a igreja do Senhor. Mas os 12 receberam ordem missionária, diretamente da boca de Jesus. Jesus não disse aos 12 que eles fizessem apóstolos, mas sim discípulos em todas as nações. Número 4. Os 12 terão seus nomes nos fundamentos da Nova Jerusalém. Esse importante detalhe, registrado no Apocalipse, certamente constitui argumento mais que suficiente para se entender que o apostolado especial dos 12, que constituíam o colégio apostólico, não é repetido em nenhuma fase da história da Igreja. João viu este singular privilégio, concedido unicamente aos que seguiam Jesus durante o seu ministério terreno. No sentido geral, número 2. Já ressaltamos o envio dos 70 discípulos, que, sendo enviados de 2 em 2, cumpriram o papel dos apóstolos. Mas, além deles, o Novo Testamento também cita outros exemplos de apóstolos, como Paulo, que se considerou a si mesmo o menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja de Deus. Ele viu a Jesus Cristo. Barnabé também foi conhecido como apóstolo. Havia outros apóstolos, a que Paulo se referia em sua carta aos Romanos e em outras epístolas. Número 1. A liderança dos apóstolos. Segundo o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, os apóstolos eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual, ungidos com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igrejas, segundo a verdade e pureza apostólicas. Eles tinham a mensagem original de Cristo e não eram apóstolos com alguns hoje que apresentam um evangelho genérico, antropocêntrico e deturpado, com ensinos que não têm fundamento bíblico, como a falsa teologia da prosperidade, a absurda confissão positiva, o teísmo aberto e outras da mesma natureza. Número 2. A itinerância dos apóstolos. Diz ainda a Bíblia de Estudo Pentecostal que os apóstolos eram servos itinerantes que arriscavam suas vidas em favor do nome de nosso Senhor Jesus Cristo e da propagação do Evangelho. No presente, vemos apóstolos que nunca foram além dos limites da cidade onde vivem e assumiram a direção de uma igreja. São presidentes de igrejas, radicados e estabelecidos em domínios eclesiásticos bem característicos. Os que se consideram apóstolos, hoje em geral, adquiriram tal posição após terem sido ordenados evangelista ou pastor ou bispo, o que lhes confere a ideia de que estão em posição hierárquica superior. Nada mais inadequado para um verdadeiro apóstolo de Cristo, que deve ser, antes de tudo, um servo ou um servidor, e não alguém em grau de superioridade. Número 3. A ordem de fazer discípulos. A expressão ensinai todas as nações, no texto bíblico original, escrito em grego,
tem o sentido de fazer discípulos. A tradução mais aproximada seria: ide, fazer discípulos em todas as nações. O propósito da grande comissão é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Este é o único imperativo direto do texto original deste versículo. De modo mais didático e direto, lemos na Bíblia de Estudo palavra-chave sobre o versículo de Mateus 28, 19. Tornar-se um aluno, transitivo, ser discípulo. Inscrever-se como estudante, ser discípulo, instruir, ensinar. O termo correlato mathetes, discípulo, ser discípulo de alguém. Treinar como discípulo, ensinar, instruir. Por exemplo, a grande comissão. Também Mateus, capítulo 13, versículo 52. Número 3. O ministério de caráter apostólico atual. Como demonstrado, o ministério dos 12 ou do colégio apostólico não se repete. Nenhum dos 70, nem qualquer dos apóstolos da igreja primitiva ou dos tempos antigos, modernos, atuais ou futuros, jamais terá seu nome nos fundamentos da Nova Jerusalém. Aqueles 12 foram únicos. Não há sucessão apostólica como entende a Igreja Católica, referindo-se aos apóstolos de Jesus. No sentido especial, a Bíblia de Estudo Pentecostal diz: o ministério de apóstolo, nesse sentido restrito, é exclusivo, e dele não há repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento não têm sucessores. Atualmente, o que podemos ver como ministério de caráter apostólico é o trabalho dos missionários, quando são enviados para desbravar campos em países de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo. Se um missionário vai assumir um grande trabalho que já está estabelecido, cujas bases e desenvolvimento devem ser o esforço de outros companheiros, não pode-se dizer que faz um trabalho de apóstolo, e sim de pastor ou evangelista. Paulo ensina que Jesus, depois de subir ao alto e levar cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Observando o texto bíblico de Efésios 4:11, lemos: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esses homens dons, concedidos por Deus e seus ofícios ou ministério, têm por finalidade alcançar a unidade do Espírito, visando o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo. Dessa forma, se existe atualidade para os ofícios de profetas, evangelistas e doutores ou mestres, por que não deveriam haver atualidade do ofício dos apóstolos? Sem dúvida alguma, o ministério de caráter apostólico deve ser desenvolvido na atualidade, ao lado dos demais ministros, indispensáveis à unidade e edificação do corpo de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Adoniram Judson, Hudson Taylor, Moody, George Miller, Smith, Gunnar Wingre, Daniel Berg, Richard Winderby e tantos outros em tempos mais recentes podem ser considerados verdadeiros apóstolos de Jesus. São homens que expuseram suas vidas para levar a mensagem do Evangelho aos mais longínquos lugares do mundo. Patizia afirma: visto que a igreja de hoje não tem lugar para o cargo de apóstolo, por exemplo, a tentação é encontrar-se uma contrapartida contemporânea nos líderes eclesiásticos como superintendentes ou supervisores. Há realmente essa tentação de se buscar aplicação para o termo apóstolo, a função que pouco ou nada tem de apostólicas. Conclusão. Concluindo, podemos afirmar com bastante fundamento escriturístico que o ministério apostólico nos moldes do colégio apostólico não existe mais. Porém, o ministério de caráter apostólico, desenvolvido por missionários e evangelizadores, com a finalidade de estabelecer igrejas em diversos lugares, é perfeitamente atual. Velhos pastores que,
nos primórdios da evangelização dos pais, andaram a pé, no lombo de jumentos ou de cavalos, de canoas, de jangas ou barcos, muitas vezes não tendo o lugar certo para pousar, também pode ser considerados apóstolos modernos, ainda que seus cargos fossem de pastores ou de evangelista. Nos dias atuais, também há homens e mulheres de Deus arriscando suas vidas em países inimigos do Evangelho. São verdadeiros apóstolos da Igreja de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você gostou do áudio desta lição, deixa aí o seu like, se inscreva em nosso canal e que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus.